Você precisa saber divulgar além daquilo que se vê. Além daquilo que se vê. A divulgação que vai trazer vendas para você é aquela divulgação que cria uma conexão com o teu cliente. Quem aí tem mais de 30 e poucos anos, como eu, né? E vai lembrar daqueles carros de som que passavam fazendo propaganda de algum lugar na rua. E aqueles carros de som infernais, muitas das vezes, passavam várias vezes ao dia com aquele, né, sonzinho gritando no teu ouvido. Eu lembro que eu era criança, adolescente, e tinha um tal de um carro de som de uma loja chamada Clidente, que era uma clínica dentária. E aquele carro de som passava 3, 4 vezes por dia, com um digo assim, Clidente, arte do sorriso perfeito. E depois vinha o númerozinho do telefone. Eu gravei o número do telefone, eu sei até hoje. Eu era criança e eu lembro até hoje. O que é isso? É uma propaganda que gera conexão. Então, não precisa, tá, gente, alugar carrinho de som, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa aprender a gerar conexão através da sua divulgação. Eu, quando comecei a fazer as blusas eram uma maravilha. Você não precisa ter um carrinho de som, mas você precisa divulgar de forma inteligente. E eu não sabia. Eu não sabia divulgar de forma inteligente. Eu fazia as camisas em pet aplique, né, à mão. Foi assim que eu comecei a vender, né? O que eu realmente comecei a fazer de artesanato. Não, mentira, eu vendi a caixa de MDF antes disso. Mas na costura criativa, a primeira coisa que eu vendi foram as camisas. E as camisas eram fáceis, porque eu amava, eu fazia camisa de tudo que eu queria. Então, eu fazia camisa de florzinha, de borboleta, e eu usava, porque eu amava, né? Eu fazia exatamente no tema que eu gostasse. Então, era mole. Eu divulgava simplesmente de ir na rua. Eu ia na rua com a blusa que eu tinha feito, já estava divulgando. Me sentia maravilhosa e poderosa. E aí, eu fui para as bolsas. Fui para as bolsas de tecido. Gente, eu fazia bolsas em patchwork, que era uma verdadeira obra de arte. Se eu não me engano, eu já publiquei uma dessas bolsas por aqui, mas em breve eu vou catar outra foto de outras e vou publicar aqui também. As bolsas em patchwork que eu fazia eram quadros. Elas, não é porque era eu que fazia não, tá? Mas eram dignas de serem penduradas na parede. E esse era o problema. Eu só considerava elas para pendurar na parede. Gente, eu achava tão lindo, mas tão lindo aquilo que eu fazia, que eu tinha dó de usar como bolsa. Eu tinha pena de usar as minhas bolsas como bolsas. Então, eu fazia bolsa para vender e eu usava, sabe o quê? Uma bolsa de couro caramelo sem vergonha que eu tinha comprado há muito tempo, já estava despedaçada, mas eu não usava minha bolsa de tecido. Como que eu vou fazer uma boa divulgação? Porque a gente fica preso a achar que boa divulgação, boa propaganda, só é feita pela internet. Só é feito através de um feed perfeito. Só é feito através de fotos estilo catálogo de revista. Amor, acorda. Vender é muito mais do que isso. Divulgar é muito mais do que isso. Sabe qual é a propaganda que vende? É a propaganda que envolve. É aquela propaganda que seduz. Bora ser sedutora? Bora colocar esse lado sedutor para fora? É aquela propaganda que seduz, que cria uma conexão com o teu cliente. E como que eu ia conectar com o meu cliente se eu mesma não usava as minhas bolsas? Eu colocava foto, eu vendi muita dessas bolsas. Eu colocava as fotos, eu vendia muito pela internet, mas eu quase não vendia presencialmente. Por quê? Porque ninguém me via usando as minhas próprias bolsas. Era raro. Muito raro ter uma bolsa de tecido que eu usasse. A primeira bolsa de tecido que eu usei minha foi uma da Mulher Maravilha, que eu já até ensinei para vocês já como fazer essa bolsa, tá lá no meu canal. Mas foi a primeira que eu usei. E resultado, depois que eu usei, eu tirei foto dela comigo. Eu fazia vídeos usando ela. Eu desfilava com ela por aí. Eu ia para o trabalho com ela, eu ia para o supermercado com ela. Então, a divulgação ficava muito mais fácil. Tudo bem, você não precisa literalmente amar tudo aquilo que você divulga.
Não precisa. Porque se fosse assim, não existiriam tantos vendedores por aí, vendendo com excelência, em lojas de produtos que muitas das vezes nem eles usam. Não existiriam influencers fazendo propaganda de coisas que eles não se conectam, que eles não usam de verdade, a gente sabe, né? Vai lá a pessoa fazendo top de linha, fazendo propaganda daquele shampoo de R$ 10 que compra na farmácia. A gente sabe que a pessoa não usa, mas faz uma propaganda de excelência. Por quê? Porque respira o produto, pega a ideia do produto e torna ele um produto sedutor, um produto atraente. E quando eu comecei a entender que essa atração era necessária na divulgação, as minhas divulgações foram ficando, ó, só cada vez melhores. E um dia aconteceu algo fantástico. Um dia, quando eu coloquei uma foto minha, usando uma peça minha, gente, foi um boom. Um boom de curtidas, um boom de comentários, um boom de encomendas.